Pablo Marçal chama Jair Messias Bolsonaro de otário e dá uma banana para o ex-presidente, que agora fica mendigando ali o apreço do coach da montanha. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque apesar do clã Bolsonaro estar se mobilizando para ajudar o Pablinho PCC, o Pablinho PCC tá tirando onda com a cara do Jair Bolsonaro, e a gente vai explicar para vocês aqui já já. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a você que colabore também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso você não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo no tablet ou no celular, você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre como o Pablo Marçal tem chamado Jair Bolsonaro de otário e como o clã Bolsonaro, sabendo que está perdendo a força dentro do campo da extrema-direita, está perdendo o monopólio da extrema-direita, tem feito de tudo para agradar o Pablinho PCC. O que é que aconteceu? O Bolsonaro gravou um vídeo alguns dias atrás convidando o Pablo Marçal para ir para o ato do dia 7 de setembro. Porém, o coach da montanha, ou Pablinho PCC, como chama ali o André Janones, não chegou a confirmar sua ida ao ato que acontecerá na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, no próximo sábado, inclusive o dia que lamentavelmente eu chego a São Paulo, vai estar tendo essa patifaria na Avenida Paulista. E acabou aparecendo para o público o seguinte, que o Bolsonaro realmente traiu o Ricardo Nunes, que traiu, todo mundo já entendeu isso, tá? Que o Bolsonaro traiu o Ricardo Nunes e está abraçado com o Pablo Marçal, só que ao não comparecer ao 7 de setembro, o Pablo Marçal meio que esnoba do clã Bolsonaro. Por quê? Ele disse que não queria comparecer, depois disse que compareceria, supostamente, é o que circula nos bastidores do clã Bolsonaro. Aí o Bolsonaro convida ele, mesmo sabendo que o Ricardo Nunes estará presente em tese e que é o candidato apoiado pelo Bolsonaro, pelo menos publicamente, né, o candidato apoiado é o Ricardo Nunes, mas nos bastidores eles estão atuando para poder ajudar o Pablo Marçal. E aí o que é que está acontecendo nesse momento? O Pablo Marçal tem um dilema em relação ao 7 de setembro. Primeiro, o presidente do partido dele, o tal Leonardo Avalanche, que segundo informações aí de vários portais de notícias, estaria ligado diretamente ao PCC, teria supostamente uma dívida de gratidão com o ministro Alexandre de Moraes, porque em alguns materiais também que circulam nas redes sociais e em veículos da mídia, ele teria dito que uma costura feita por ele junto ao ex-presidente Michel Temer teria garantido que o ministro Alexandre de Moraes passasse o poder do PRTB para ele. Além disso, tem as situações que envolvem processos do nome do Pablo Marçal, que estarão no TSE e que mesmo o ministro Alexandre de Moraes nesse momento não estando mais à frente da presidência do TSE, ele continua tendo muita influência lá dentro. E tem alguns processos no TSE que o Pablo Marçal é alvo e que pode culminar inclusive com a impugnação da sua candidatura. Imagina ele comparecer a um ato que está pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso pode atrapalhar os projetos do Pablo Marçal. E é o que aconteceu. Ele foi convidado para comparecer no ato pelo Bolsonaro, isso já está claro, né? E hoje ele partiu ali para uma viagem para El Salvador, para encontrar o Nayib Bukele, nos Estados Unidos, supostamente para encontrar o Donald Trump, o Rudolph Giuliani, que é ex-prefeito de Nova York, e também para voltar para a Argentina depois para encontrar o Javier Milei. Quem mostrou ali, ou quem conseguiu essas agendas todas? Para mim tá bem claro, quem conseguiu todas essas agendas foi o clã Bolsonaro. E eu acredito que não dará tempo do Pablo Marçal ir para El Salvador, de El Salvador ir para os Estados Unidos, dos Estados Unidos voltar para Argentina, se encontrar com o Javier Milei e vir para o Brasil até o sábado. Por quê? Ele já deve estar chegando mais ou menos em El Salvador, depois ali que ele vai ter entrevista com o Bukele, ele vai para os Estados Unidos da América, aí para ele voltar para a Argentina, deve chegar na Argentina amanhã à noite ou no sábado pela manhã, se reunir com o Milei para chegar em São Paulo no início da tarde ou final da tarde de sábado, no mínimo, para poder comparecer esse ato. Eu acho que ele não irá, inclusive, ele irá usar isso em seu favor.
Por quê? Ele irá dizer que não compareceu porque estava viajando internacionalmente para poder costurar acordos internacionais entre a Prefeitura de São Paulo e governos estrangeiros, mesmo antes de ser, entre aspas, eleito. E ele é bom no marketing, qualquer pessoa pode falar o que quiser dele, mas ele sabe utilizar o marketing, ele sabe utilizar as redes sociais, ele utiliza estratégias presentes em 3 livros que eu tenho citado aqui com frequência, né? Na verdade são mais de 3, mas esses 3 são os que ficam mais evidentes, que são as 48 leis do poder, como vencer qualquer debate sem ter razão e a arte de ter razão, 38 estratégias para vencer um debate sem ter razão. Ele tem usado isso claramente. Eu já fiz vídeo aqui mostrando, inclusive, algumas das estratégias que ele utilizou com o Datena, com Boulos, com jornalistas, com o próprio Jair Messias Bolsonaro. E agora a gente tá vendo ali que ele tá meio que surfando essa onda. O grande problema que eu acho que envolve o Pablo Marçal é que tem um ditado popular que diz que a arrogância precede o fracasso. E eu acho que ele está começando, por mais que ele seja um bom comunicador, né? Saiba comunicar bem, saiba utilizar as redes sociais, ele tem de botar o pé no chão, porque ele tá ali todo faceiro, imaginando que ele irá pro segundo turno. Eu não duvidaria, tá? Da possibilidade dele não ir pro segundo turno. Hoje, se você me perguntar, Carlito, quem é que está no segundo turno? Na minha análise, quem está no segundo turno garantido é o Guilherme Boulos. A briga agora é para saber se vai o Ricardo Nunes ou se vai o Pablo Marçal. Só que lembrem vocês, o Ricardo Nunes tem a máquina na mão, o Ricardo Nunes tem vários vereadores que fazem parte da sua base, tem vários empresários que fazem parte da sua base, veículos da mídia tradicional apoiam o Ricardo Nunes, alguns até abertamente, sem nenhum tipo de vergonha, né, de forma bem descarada. E a política em São Paulo é algo meio complexo no que diz respeito à pesquisa, porque vocês podem pegar, por exemplo, pesquisa de 2012, você via lá que o Russomano liderava, o Russomano nem pro segundo turno foi. Aí você pega ali pesquisa de 2000, não sei se ele foi em 2012 pro segundo turno, mas você pega a pesquisa de 2016, o Russomano liderou também por um período, quem venceu a eleição? O João Dória em primeiro turno. Você pega 2020, o Russomano liderando de lavada todas as pesquisas, nem pro segundo turno foi. Quem foi pro segundo turno foi o Bruno Covas junto com o Guilherme Boulos. Então, hoje eu diria pra vocês que o Guilherme Boulos está no segundo turno e a extrema direita vai brigar pra decidir entre Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Mas se o Pablo Marçal ficar batendo em todo mundo do campo da direita como ele tá fazendo, a máquina pública do estado de São Paulo e a máquina pública do município de São Paulo vão tirá-lo do segundo turno, que ele acha que tá. Eu digo pra você que hoje não existe certeza ainda se o Pablo Marçal estará no segundo turno. Se você me perguntasse hoje quem estaria no segundo turno, eu diria: segundo turno hoje seria entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Porque tem muito apelo do Pablo Marçal nas redes sociais e tudo mais, mas tem muita gente que não vota nele, que não é captada ali por essas pesquisas que a gente vê, já que pesquisa para a Prefeitura de São Paulo tem errado com uma certa frequência o resultado, pelo menos do primeiro turno, né? Como eu disse, você vê ali pesquisa mostrando o Russomano vencendo praticamente 3 eleições seguidas aí, ou liderando, e ele não chega nem ao segundo turno. Não chegou, acho que em 2012. 2012 foi o Haddad contra quem? Deixa eu ver aqui só pra não errar aqui a informação, né? Eleição SP 2012. Só pra não dar informação errada pra vocês, tá? No segundo turno das eleições em São Paulo, foi Haddad contra José Serra. No segundo turno. No primeiro turno, o Celso Russomano ficou em terceiro lugar. Então você tem aí várias pesquisas, por exemplo, que mostram, tá aqui os dados, só pra mostrar pra vocês que eu não tô mentindo, né? Tá aqui, ó. Primeiro turno, o Serra venceu. Segundo turno, o Haddad venceu. Tá ali, ó. Tá? 11% de diferença, aproximadamente, dos votos apurados ali em 2012. Então, primeiro de tudo, como eu falei, inclusive gente do campo da esquerda, né, que tá preocupado que o Boulos... Gente, o Boulos, na minha análise, ele já está no segundo turno. O eleitorado de esquerda na capital, geralmente é em torno de 30% a 32%. Geralmente. Isto garante o Guilherme Boulos no segundo turno. Quem não está garantido no segundo turno é o Ricardo Nunes, que neste momento está brigando com o Pablo Marçal, mas se a eleição fosse hoje, eu acho que com a máquina pública na mão, o Ricardo Nunes conseguiria chegar ao segundo turno contra o Guilherme Boulos. Outro fator que muita gente não está levando em consideração, apesar de, na minha análise, estar ocorrendo algumas falhas na comunicação do Guilherme Boulos, e não em peças publicitárias de TV, tá, gente? Eu sei que na TV é uma coisa, na rádio é outra coisa, mas eu falo em debates, em sabatinas e na internet. E não é para baixar o nível, né? Para poder se rebaixar o Pablo Marçal. Mas a entrada do Lula vai ajudar muito o Guilherme Boulos. Na minha participação, inclusive, na revista Fórum Hoje, lá 11h30 com o Rovai,
O Rovai trouxe o dado dali importante, né? Que um track interno que ele teve contato ali mostra que 50% do eleitorado de Lula em 2022 vai votar no Guilherme Boulos. Isso é importante, porque na última análise que eu tinha feito na segunda-feira aqui, 44% do eleitorado do Lula votaria no Boulos. Então, da divulgação da primeira peça publicitária do Boulos com a participação do Lula para cá, o Boulos já cresceu 6% no eleitorado do Lula. Por quê? Porque o Boulos está conseguindo associar a sua imagem ao Lula e é algo que eu venho defendendo desde março. Quando saiu a primeira pesquisa que Bolsonaro em São Paulo tinha 21% a mais de rejeição que o Lula. Em que sentido, Carlito? Quando perguntado em pesquisa ao eleitorado paulistano se ele votaria em um candidato apoiado por Bolsonaro, para 63%, na verdade 64%, uma pesquisa Datafolha de março, do eleitorado de São Paulo, eles não votariam de maneira nenhuma no candidato apoiado por Bolsonaro. 64% dizia isso. Já para o candidato apoiado por Lula, 43% diziam que não votaria de jeito nenhum. Ou seja, existe uma rejeição do candidato apoiado por Bolsonaro em comparação ao candidato apoiado por Lula de 21%. Então, desses votos aí que estavam sendo distribuídos ali entre Pablo Marçal, Datena, Guilherme Boulos... não, o Guilherme Boulos já recebeu parte dos votos de Lula, né? Mas aqueles que estavam recebendo votos ali de 2022 que foram para Lula, Tabata Amaral, Pablo Marçal, Datena e Ricardo Nunes, e a Marina Helena, agora a gente vai começar a ter, com a entrada do Lula de cabeça na campanha do Boulos, a gente vai começar a ver esses votos sendo transferidos ali para o Boulos. É provável, isso é uma análise que eu já tenho começado a fazer desde o início da corrida eleitoral, quando eu falei que o Boulos deveria explorar mais a imagem do Lula, é provável que o Boulos consiga ultrapassar facilmente a casa dos 55% a 60% dos votos que foram dados a Lula em 2022 e que serão transferidos por Boulos agora em 2024. E isso no primeiro turno. Imagina no segundo turno, quando será só 2 candidatos. Eu acredito que será o Guilherme Boulos e provavelmente o Ricardo Nunes, porque essa tentativa do Pablo Marçal de abraçar tudo e todos, atacar todo mundo o tempo inteiro, pode virar contra ele próprio. A mídia tem divulgado muita coisa, inclusive, sobre o Pablo Marçal, que será explorado, inclusive, em outras sabatinas, em outros debates. Eu acredito também que as equipes vão melhorar ali a estratégia no que diz respeito a comportamento e postura dos participantes de debates e sabatinas com a presença do Pablo Marçal. E hoje é dia 5 de setembro, falta praticamente um mês para a eleição acontecer. Falta 31 dias para a eleição acontecer. Então até lá, muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas se tem uma coisa que não dá para negar é que o Pablo Marçal fez assim pro clã Bolsonaro. Na verdade, pro Jair Bolsonaro. Acho que o Carluxo e o Eduardo estão articulando nos bastidores ali uma aproximação, mas que ele tá dando meio que um dedo pro Bolsonaro para meio que pressionar o Bolsonaro a falar publicamente positivamente dele e não ficar atacando ele. Até porque se ele comparecesse no ato do dia 7 de setembro, e pelo que tudo leva a crer, ele não deverá aparecer, isso ajudaria em tese o próprio Pablo Marçal, prejudicaria o Ricardo Nunes e a própria imagem do Bolsonaro junto a uma ala que odeia o PT, odeia a esquerda e que votaria no Ricardo Nunes a pedido do Bolsonaro, né, porque não queria votar no Pablo Marçal, mas que ao ver, por exemplo, o Bolsonaro do lado do Pablo Marçal, pode ser ali que meio que mude o voto, que desista de votar em alguém, pode acontecer de tudo. Mas tá aí, o Marçal chamando o Bolsonaro de otário e meio que dizendo, quem me quer agora é você, ó. Você tá vendo, né, que eu não preciso de você pra nada, então se você me quer, me adule. Que é basicamente isso que o Pablo Marçal tá fazendo nesse momento com o mito Mijaí, tá bom? Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais. Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado e como eu sempre digo no final de cada vídeo pra vocês, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.